Você sabia que estamos vivendo os nossos últimos dias aqui na Terra? Os sinais e as profecias da volta de Jesus estão se cumprindo por toda parte. Quando nós falamos em sinais e em profecias, normalmente nós associamos a elementos externos, a natureza, o sol, a lua, os homens. Mas você já parou para imaginar que os sinais da volta de Jesus também estão associados internamente? Os sinais e as profecias a respeito da volta de Jesus se cumprem dentro de você. Talvez você nunca deve ter parado para pensar nisso. Mas as profecias da volta de Jesus estão se cumprindo quando você olha para si mesmo, quando você olha para dentro de você. Vamos ler o que está escrito no livro de Lucas, no capítulo 18, no verso 8. Vamos ler o texto. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Jesus profetizou que nos últimos dias, nos dias que antecederiam a sua volta, haveria uma total ausência de fé na terra. Jesus disse, quando porventura vier o Filho do Homem, você sabe que o Filho do Homem é Jesus. Quando porventura vier o Filho do Homem. Jesus não estava se referindo ao seu tempo, porque ele estava presente na terra naquele momento. Jesus se referia ao tempo futuro, à sua segunda vinda. O próprio Deus agora profetiza que nos últimos dias as pessoas não mais teriam fé. Mas para nós entendermos essa profecia, é necessário primeiramente que nós entendamos o que é fé. Hebreus capítulo 11 nos explica o que é fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Fé é acreditar, fé é crer. Mas, na maioria das vezes, quando nós pensamos em fé, nós pensamos sempre em Deus, fé em Deus. Mas a fé ou a ausência dela também é manifestada no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Você pode mostrar que você é ou que você não é uma pessoa de fé apenas na sua rotina. Por exemplo, você que é solteiro, que é uma pessoa nova, jovem, que você tem o desejo de se casar, que você já tentou diversos relacionamentos, você pode ter perdido a fé que um dia vai conseguir casar. Você já está frustrado nesse sentido, você já não acredita mais que um dia você possa conseguir uma pessoa e constituir a sua família. Ou se você é casado, quem sabe você pode ter perdido a fé que o seu casamento vai sair da crise e vai melhorar. Se você é mãe, você pode ter perdido a fé que o seu filho um dia vai sair das drogas, vai aceitar Jesus, ou até mesmo que vai passar no vestibular, por exemplo. Se você é esposa, você pode ter perdido a fé que o seu marido vai parar de beber, vai parar de adulterar, vai um dia aceitar Jesus e se converter. Se você é um cristão, o único cristão da sua casa, você pode ter perdido a fé, por exemplo, que os seus membros da sua família um dia vão ser salvos. Embora a promessa diga, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Mas você pode ter perdido a fé. Você pode ter perdido a fé, por exemplo, que um dia você vai conseguir comprar o seu carro, ou quem sabe a sua casa própria, ou quem sabe saldar aquela dívida no banco, sair dessa crise financeira, quem sabe conseguir um emprego se você está desempregado, ou melhorar de emprego se você almeja um emprego melhor. Você pode ter perdido a fé se você está acometido de uma enfermidade, por exemplo. Você pode ter perdido a fé que um dia vai ser curado. Você pode ter perdido a fé que as promessas que Deus fez na sua vida um dia vão se cumprir. Porque já se passou tanto tempo, foram tantas promessas e até hoje você não viu nem sinal do cumprimento delas. Você pode ter perdido a fé. Hebreus capítulo 11, nós encontramos os heróis da fé, os homens e mulheres que marcaram história com Deus por terem crido, por terem acreditado cegamente naquilo que Deus disse que ia fazer. A fé é um dos elementos mais importantes da nossa existência, juntamente com o amor e a esperança. O próprio Deus tem fé, você sabia disso? Hebreus capítulo 11 nos diz que pela fé os mundos foram criados. Pergunto para você, quem criou o mundo? O próprio Deus. Pela fé os mundos, não somente o nosso mundo, o nosso planeta, mas todos os planetas de todas as galáxias. Pela fé os mundos foram criados, de maneira que tudo aquilo que se fez não foi feito daquilo que era aparente. O Senhor não copiou nada daquilo que era aparente. Ele fez, Ele criou pela fé.
O próprio Senhor tem fé. A Bíblia nos diz que pela fé Abraão saiu em direção à terra que deveria receber por herança. Saiu sem saber para onde ia. Abraão é considerado o pai da fé. Hebreus capítulo 11 também nos diz que Noé, pela fé, divinamente avisado por Deus, temeu, Noé teve medo. E construiu então a arca para salvar a si e a sua família da condenação das águas do dilúvio no mundo antigo. Isso também foi pela fé. Hebreus capítulo 11 nos diz que pela fé Sara, já avançada de idade, concebeu um filho por promessa de Deus. Pela fé Abraão ofereceu Isaque como sacrifício. Pela fé o próprio Moisés não quis ser chamado filho de Faraó. São muitos exemplos dos nossos heróis da fé, pessoas, homens e mulheres, que colocaram em prática um dos elementos mais importantes da nossa existência, a nossa fé. Hebreus capítulo 11, verso 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Você já parou para imaginar e para interpretar esse verso? Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você quer agradar a Deus, você tem que ter fé. Porque você precisa primeiramente crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele é recompensador. Não é o Evangelho da prosperidade, mas o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. No Evangelho de Lucas, no capítulo 18, verso 8, o próprio Senhor Jesus nos diz que sinal, que profecia virá de se cumprir antes da sua segunda vinda, antes do arrebatamento da igreja. Ele disse: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Jesus profetiza que nos dias que antecederiam a sua segunda vinda, haverá uma total falta de fé nos homens. As pessoas não mais crerão, nem para com Deus e nem para com o seu cotidiano, com o seu dia a dia. Você quer saber se nós estamos vivendo os tempos finais? Você quer saber se nós estamos nos últimos dias? Olhe para muitos lugares. Perceba os muitos sinais. Mas há um sinal, especialmente operando dentro de você: a falta de fé. Quando você olha para si e vê que você não tem mais muita fé, significa dizer que Jesus Cristo está voltando.